Olá pessoal, nosso grupo de coaching é um grupo que pretende, um coach que pretende trabalhar jovens adolescentes que precisam definir o seu futuro, entrar no mercado de trabalho, que sabemos que é uma fase da vida que é super difícil definir os caminhos e escolher uma boa capacitação conforme pede o mercado de trabalho, e também um grupo de pessoas que desejam desenvolver um planejamento de carreiras, ou por estarem fora do mercado há muito tempo, ou por estarem necessitando reposicionar-se no mercado e querem mudar de emprego e descobrir a sua verdadeira missão. Então, o coaching vai trabalhar com ferramentas bastante assertivas que definirão alguns pontos dos participantes, aumentando a autoconfiança deles, pondo em xeque crenças limitantes e a fim de que eles adquiram uma maneira de se organizar e efetivar as suas metas e objetivos. Nosso grupo vai trabalhar duas partes. Primeiro, um pouco nós vamos cuidar do autoconhecimento, né? A pessoa precisa se conhecer um pouquinho para se lançar a um objetivo, a um emprego que ela queira, uma função. Primeiro ela precisa descobrir também o que ela gosta de fazer e depois nós vamos trabalhar especificamente essa área do mercado de trabalho, né? Então, assim, quais as aptidões e interesses da profissão, quais os riscos que essa profissão traz, quais são as competências que você tem que ter desenvolvidas para essa função que você está querendo. E nossos encontros serão semanais. Nosso primeiro encontro, nós nos conhecemos com certeza e trabalhamos um pouco os valores. Precisamos conhecer os principais valores das pessoas para que nós possamos entender um pouco e cada um possa se entender um pouco o que tem, tá bom, né? Ótimo. O que tem maior significação para ele, que valor que tem. É o valor do desafio, é o valor da rotina, é o valor da excelência, é o valor do status, da fama, da compaixão. Então, através dessa análise, e nós então conseguimos entender um pouco a pessoa e como ela se posiciona num determinado emprego. E o nosso objetivo é descobrir se esse valor que ela tem em primeiro lugar vai contribuir realmente com aquela função que ela quer desempenhar. Tá? Isso é muito importante. Então as pessoas foram convidadas através da ferramenta, escolher 5 valores. Desses 5, elas colocariam em ordem certinha de importância e aí nós então acabamos lendo e refletindo sobre cada valor e vimos que realmente os valores eles estão daqueles que foram elencados por cada um estão bem assim casados um com o outro, né? E aí a pessoa pode se conhecer um pouquinho melhor. Depois dessa análise e apresentação e conversas, tudo que fizemos, eu lancei um desafio, certo? E o desafio era você validar esses valores. Então você levaria para casa esses valores, encontraria uma pessoa conhecida sua, que te conhece bem, né? E você mostraria esses valores para ela e ia perguntar para ela: você enxerga em mim esses valores? Aí ela vai conversar com você e perguntar se era naquela ordem realmente que você colocou e se ela enxerga algum outro valor que você não conseguiu enxergar. Mais para frente, depois que nós caminharmos bem com os nossos encontros, nós vamos reavaliar esses valores, vamos realinhá-los, ver se foi isso mesmo, se às vezes a pessoa está iniciando e ela se confunde, né? Então,
precisamos, depois que trabalhar bastante, há grandes possibilidades, crenças limitantes, nós vamos então reavaliar e chegar a uma conclusão aí positiva para cada um de vocês. No nosso segundo encontro, foi colocado então fazer perguntar sobre os insights que tiveram durante a semana, porque de qualquer forma essa conversa entre nós e essas análises de ferramentas acabam por deixando o nosso cérebro assim um tanto quanto inquieto. E durante a semana nós pensamos muitas coisas, vêm muitas ideias, então todas são muito bem vistas e são passíveis de serem acatadas, consideradas, reconsideradas e conversar com o outro, expor aquilo, porque também saber o que motivou o outro aquela semana, o que levou ele a pensar a determinados pensamentos, talvez seja o mesmo que o seu, então muita coisa aí vai ser analisada. No nosso primeiro encontro também foi distribuída uma tabelinha, né, para que você levasse para casa e você fizesse o seu foco do dia. Eu sugeri que vocês estivessem aí ou xerocando ou copiando em um caderno específico e colocando para uma folha para cada dia, né? Onde você tem o local para você colocar o foco do dia. Qual o foco seu hoje? Porque assim, é só respirar, né? Porque tem gente que não está trabalhando, tem gente que está estudando. Então, o que você quer desenvolver hoje? Por exemplo, eu acho que você que está assim imbuído nessa busca de trabalho, o seu foco do dia tem que ser realmente buscar aonde está esse seu trabalho, quais são as suas limitações com relação a essa função, o que você precisa melhorar. Então, acho que você pode fazer pesquisa, você pode fazer estudo, você pode perguntar às pessoas, enfim, uma maneira assim de pesquisar realmente. Então, você pode colocar. E quais são as suas prioridades? Esse é um foco no dia. As suas prioridades. É só isso que você vai fazer? Não, não é só isso. Eu tenho outras prioridades. Por exemplo, cuidar da minha mãe, que talvez seja dependente de mim. Algumas outras atividades. Opa, temos companhia aqui. Algumas outras atividades. Então, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 prioridades, que são coisas assim que você realmente não pode deixar de fazer naquele dia. E depois vinha para evitar no dia aquilo que você percebeu ou percebe que atrapalha o seu foco. Então, por exemplo, a procrastinação, né? Aquilo que você pensar, aquela preguicinha. Vou fazer isso hoje não, tenho a semana toda para fazer, né? Então, hoje é segunda, tenho terça, tenho quarta, amanhã eu faço, depois amanhã chegar, mas eu ainda tenho a quinta, a sexta, a quarta. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Cuidado. Foco do dia, pesquisar alguma coisa, procurar, vai e faça. Não só deixe de fazer se alguma coisa te impedir fisicamente, tipo uma dor, ou, por exemplo, eu programei ir a um determinado local para investigar aquele assunto na biblioteca, por exemplo, e que é longe da minha casa, e por algum motivo o carro quebrou, enfim, dá para você ir de ônibus, dá para fazer muita coisa. Então, é só mesmo assim questão de saúde e de atender uma pessoa que esteja necessitando, um pai, uma mãe, um tio, um amigo, aconteceu um acidente, um incidente. Aí nós paramos tudo e vamos ao socorro, encontro da pessoa. Mas fora isso, eu acho que a gente consegue organizar, chama planejamento, tá? E aí depois, como foi o seu dia, de 0 a 10, e o que você aprendeu, né, nesse dia. É muito legal. E também pelo que você é grato. Porque nós às vezes
conseguimos coisas esquecendo de agradecer a Deus. Também sou grata pela minha saúde, pela minha paciência, enfim, por que você é grato? No nosso segundo encontro, algumas pessoas faltaram. Então, assim, eu peço a vocês encarecidamente que não faltem, porque nós estamos num processo de coaching. E esse processo de coaching, ele é contínuo, é um processo, né? Como o próprio nome já está falando. E eu preciso, para dar continuidade os insights que vocês tiveram, a complementação que vocês vão fazer das observações, a validação dos desafios, para que nós possamos caminhar com o assunto do dia para um outro estágio para a próxima semana. Então, eu acho assim, esse processo de coaching, ele tem que ser cumprido, né? Afinal, vocês têm uma semana de intervalo, e aí você pode se programar, se é questão do horário, alguma coisa, eu acho que tudo pode ser programado. A única coisa que pode assim, impedir realmente você de estar lá é uma situação de saúde, uma situação de socorro a alguma pessoa que seja dependente de você. Então, tirando essas situações, as outras todas são injustificáveis. Por favor, não faltem, tá? Eu preparei uma outra ferramenta para que nós continuássemos esse segundo encontro e eu vou estar disponibilizando para você aí no nosso WhatsApp um PDF para você, se quiser imprimir, você que não compareceu, quiser imprimir, pode imprimir e aí você faz e na próxima semana você já vem com a tarefa de casa pronta. Bom, primeira coisa da ferramenta, vou olhar aqui no meu computador, era avaliar o desafio da validação. Eu gostaria de saber se você cumpriu. Qual era o desafio? Era você encontrar uma pessoa que validasse os seus valores. Você cumpriu? Surgiu outro valor? Continua na mesma ordem? Aí agora eu quero que você coloque 3 pessoas que você admira e o que você admira nelas, tá? Aí você vai me responder. Aí depois eu quero uma qualidade que você admira em você mesma. Bom, depois nós vamos conversar sobre isso, já era para ter conversado, né? Mas aí nós vamos deixar para o próximo encontro e aí vocês vão entender a comparação que eu quero fazer. Depois, já vá com a sua mente pronta para saber essa segunda parte, o que queremos. Qual a função que você gostaria de desempenhar hoje? Ainda não sei, mas pensa alguma coisa. Se você tivesse que decidir agora, né? Falar assim, olha, eu tenho uma vaga aqui para você agora. O que é que você faria? E aí você vai pensar e você vai colocar aqui, tá? Não precisa dizer, mas não é isso. Não. Calma. Nós estamos caminhando para alinhar o seu pensamento com aquilo que você realmente quer desempenhar. O que te atrai nessa função? Analise os seus valores com relação a essa função. Então, lembra aqueles valores todos? E essa função? Preenche esse quadro da função. Complete caso você tenha tido experiências no mercado de trabalho. Vem um outro quadro. E aí, qual a experiência que você teve? Se já foi empregado, já trabalhou de carteira, ou se não foi de carteira assinada, no que você trabalhou, né? O que você aprendeu, o que você faria diferente, o que você repetiria e o que você não faria jamais de novo, tá? Você pensou na possibilidade de trabalhar em casa? Ganhar o seu dinheiro na sua própria casa, sem sair de casa? Você sabe a diferença entre empreendedor e intraempreendedor? O que é o trabalho para você? E quais as vantagens que ele vai te trazer? Aí você vai responder
E embaixo tem um pouquinho mais detalhado, porque às vezes a pessoa responde de uma maneira geral, assim, fica meio, né, pra gente explorar melhor. Aí depois com relação ao dinheiro, à saúde, ao lazer, à carreira, aos relacionamentos e responsabilidades. E aí tem uma outra tarefa para você levar também pronta. O que você pode fazer para induzir seus valores e melhorar o direcionamento da sua vida? Então, aqueles valores que você apontou como sendo prioritários, né, no seu comportamento, o que você pode melhorar em você para que eles sejam proativos dentro dessa função que você está pensando, né? Ou como pessoa. E existe alguma forma que você possa respeitar, aí no caso está escrito assim, existe alguma forma que eu possa respeitar o meu valor, aí você vai completar com aquele primeiro, aquele que você elegeu como primeiro, sem me indispor com alguém, porque o que nós falamos foi exatamente o seguinte, às vezes aquele valor que é o mais importante para você, e ele às vezes pode te comprometer. Por exemplo, se você tiver numa função de liderança, tá? E você é responsável por algumas outras pessoas. A função do líder é uma função muito importante. Então você não pode deixar que valores seus, exclusivamente seus, deixar você se indispor com outra pessoa. Você tem que observar, lógico, dentro do padrão da função, da empresa, ao comportamento da pessoa, corrigi-la, alinhá-la, vamos colocar assim, colocá-la nos trilhos, nós vamos alinhar a pessoa à proposta da empresa, mas nunca aos seus valores. Sim, não é que eles não estejam certos, não estão certíssimos, mas às vezes a gente exagera, né? Vai uma bronca, dá uma bronca na pessoa de uma maneira assim, por quê? Porque ela foi de encontro àquele meu valor, aquele mais principal, aquele maior que eu tenho. E a nossa reação às vezes não é muito discreta. Fica muito feio. Fala, nossa, um líder, uma pessoa responsável aqui pelas pessoas, pelo bom funcionamento, pelo bem-estar das pessoas, deu um grito, deu um estampido, deu uma reação assim, né? Que não foi muito condizente com a posição dela. Então precisamos conhecer bem qual é os nossos valores e saber como filtrar essas nossas reações, para que a outra pessoa também ela possa se corrigir e o ambiente fique na paz, né? Conforme necessita, para que o líder seja respeitado e não mal falado por trás, né? Vamos prestar atenção nisso. Combinado? E aí, eu gostaria muito que você também pesquisasse na internet sobre todos os pontos que você conseguir observar da função que você gostaria de exercer. Você quer exercer essa função, como está o mercado de trabalho, qual a especialidade que você precisa ter para desempenhar aquela função, aonde você vai procurar essa especialização, enfim, tudo que você achar, tá? Quanto ganha no mercado. Nós nos encontramos na semana que vem e eu espero que você vá, porque esse processo depende muito da ajuda de vocês, porque vocês é que são os interessados e vocês é que vão aflorar as necessidades. Vamos procurar organizar as necessidades de cada um e alinhar para que vocês possam ter o sucesso no tão procurado emprego ou função que você queira desempenhar, ok? Um beijo, até terça-feira. Porque trabalhar com coach é extrair a excelência. O coach faz isso, ele extrai a excelência das pessoas, das empresas, dos grupos, contribui para a clareza dos objetivos que a pessoa deseja atingir e estabelece
foco, a partir de algumas definições, planejamento e ações para melhorar continuamente a pessoa até o alcance do sucesso desejado.